Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e comigo, hoje, novamente, o Léo. Fala aí, Léo. Já é de casa, né? Eu voltei pra quem achou que eu ia voltar. Aí, tamo aqui de novo. Como é que você tá, cara? Tudo certinho? Tudo ótimo. E você? Melhor ainda que eu tô aqui com esses lindos e maravilhosos ouvintes aqui do Terror na Esquina. Aquele pessoal que a gente sabe que é fã, né, Fê? Aquele cara que tá lavando a louça e tá ouvindo a gente, tá arrumando a casa e tá ouvindo a gente. Realmente um olá pra você, Fê, um olá pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui hoje. E aí, tá animado pro episódio de hoje? Animadíssimo, você não tem noção. A gente vai falar de uma coisa que eu sou mais do que fã. E o medo desse episódio sumir da internet com um glitch? Pô, eita, se isso acontecer, Fê, a gente já confirmou, né? Já confirmou. A gente nem Faltando o precisa- episódio 48. Nossa, e ia ser muito trash se depois que subisse você tirasse ele só pra sacanear. Só pra Vou fazer. fazer isso. Pô, mas estou super animado, gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que tanto eu quanto o Fê amamos, né, Fê? Aham, com certeza, que é as bizarrices do mundo que se refere a Matrix ou realidade simulada. Oh, é bom demais falar disso. Porque, olha, vou confessar pra vocês que eu entrei num buraco de coelho, entrei em parafuso, que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que tá acontecendo, Fê? Ou será que não tá? Vamos descobrir esse episódio? Não, acho que a gente não vai descobrir esse episódio. Mas a gente vai ler muita coisa bizarra, principalmente nos relatos que eu separei pra vocês. Mas antes de falar sobre os relatos, vamos falar um pouco sobre todo esse mistério que é a Matrix, realidade simulada. Verdade, bora lá, Fê. Por onde você acha que a gente pode abrir essa portinhola que esse pessoal que tá ouvindo a gente nunca mais vai conseguir fechar? Eu acho que o primeiro é explicar o que é o termo Matrix, né? Porque Matrix é um termo relativamente, né? Porque faz mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Que surgiu. Porque não... Matrix surgiu com o filme, né? Verdade, verdade. Acho que a primeira menção que o pessoal ouviu foi no início da trilogia lá, né? Das irmãs Wachowski, né? Sim, famosíssimas. Famosíssimas. O filme mostra a sociedade em estado vegetativo vivendo uma simulação das suas vidas. E representa a ficção, né? O controle das máquinas sobre o ser humano. Então, isso passou a ser usado um termo alternativo para a realidade simulada, que talvez a gente viva. Exatamente. E eu não sei se. Eu não sei se de repente tem alguém que é fã do Terror da Esquina e ainda não assistiu, que eu acho impossível, cara. Porque assim, uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Normalmente quem é fã de Matrix vai ser fã do Terror na Esquina, não é mesmo? Mas para quem não lembra, a história do filme são a guerra dos humanos contra as máquinas. A humanidade perde, infelizmente. E as máquinas montam como se fosse uma realidade simulada, né, Fê? Pra gente morar dentro, pra gente funcionar como se fosse pilhas para poder manter. Elas roubam energia dos corpos humanos para poder manter toda a civilização das máquinas funcionando. E obviamente que o corpo sem uma mente ali funcionando, ele acaba falecendo. Então as máquinas vão lá e criam realidades chamadas de Matrix. Então aí a gente já tem um pontapé inicial para vocês talvez pensarem o que é o filme. Se você não assistiu, cara, vai correr para assistir, porque não tem, né? Mas agora que a gente tocou no termo Matrix, que a gente pode traduzir para matriz, que ele se refere à realidade simulada, né? É uma coisa que a gente... que é inconsciente a nós, mas que é diferente das nossas vidas reais, né? De tudo ao nosso redor é algo que não existe, é simulado. Isso, tipo, pira a cabeça, cara. E a cabeça é demais. Se você começa a pensar muito nisso, Fê, começa a fazer mal aí pra mente. A realidade simulada é a proposição de que a realidade poderia ser simulada. Talvez por uma modelagem computacional, que é uma qualidade fodida, né? Que você não consegue distinguir da realidade verdadeira, né? E isso tudo cria uma grande rede, uma grande internet de consciência
e que todas são entrelaçadas e que pode ou não saber que você está vivendo dentro dessa simulação. A internet da mente. E existem hipóteses de simulação ou simulismo que são uma ciência que estuda uma ciência, entre aspas, né, que estuda a gente viver dentro dessa matrix, dentro dessa realidade simulada. Eu não sei se te lembrou, talvez esse conceito, que é um conceito que a gente ainda é uma parte da ciência que, até onde eu sei, ainda está engatinhando, mas que já existem indícios de ser algo real, que é o que, por exemplo, que acontece com as plantas em volta do mundo, né? É como se existisse, se eu não me engano, se não me falha a memória, o nome é teoria de Gaia, né? Que todas as plantas do mundo elas estão conectadas de alguma forma. Que existe uma grande rede, na realidade, de uma mente vegetal, vamos colocar assim. Elas conseguem se conversar e é dessa forma meio que se... É muito errado falar isso, mas que basicamente a plantinha que está plantada aqui em São Paulo teria, por exemplo, algum tipo de contato com uma planta que está na China, sabe? E elas meio que compartilham uma memória mundial nessa... Cara, e talvez levar isso pro... A gente sair do mundo vegetal, né, e vir pro mundo animal. Será que isso daí seria possível, né? Ter um grande consciente coletivo, né? Se eu não me engano, existem alguns conceitos mais antigos chamados de biblioteca akáshica, que é o lance de você, por exemplo, durante um período de sonhos, você consegue adentrar nessa biblioteca universal e de repente beber de algumas informações, porque às vezes você vê que algumas civilizações muito distantes tiveram ideias muito similares. Pode ter um lance a ver com relação à evolução humana, mas também pode ter um lance de repente ter ideias mundiais que todos os humanos acabam bebendo em algum momento das mesmas fontes. Que massa, eu nunca ouvi falar nem dessa de Gaia, que parece muito as árvores do coração do Game of Thrones, que elas são todas conectadas. Não, eu acho as teorias ambas muito interessantes, né? Esse lance a de Gaia, inclusive, o James Cameron, ele explorou bastante durante a construção do Avatar. Do lance de todas as, no caso, todas as fontes de vida, né, estarem ligadas a Pandora, né? Todo mundo conversa com Pandora e Pandora conversa com todo mundo, né? Os cientistas que estudam a possibilidade da realidade simulada afirma que, tipo, um exemplo, o déjà vu, ou preconização, poderia ser um sinal provável da realidade simulada existente, apesar de não haver prova. Acredita-se que sensação como déjà vu seriam falhas no sistema que controla a situação de simulismo, permitindo que as mentes tivessem plena consciência de fatos antes do seu ocorrido. Deve levar em conta a percepção humana de que o tempo corre para frente, ou seja, o déjà vu seria fisicamente impossível, já que não tem como você já ter visto algo que ainda não aconteceu. A gente tem algumas concepções dentro da neurociência, né? Que ela abrange o déjà vu como falhas, né? Várias falhas de matrizes cognitivas que a gente tem no cérebro. Uma delas, assim, que eu acho que é a mais interessante é que mostra como o nosso cérebro ele pode criar glitches também. É a teoria de que você faz uma associação causal com algum objeto ou alguma cena do ambiente que te remete a uma memória que você já tem do passado em outros lugares, mas que o seu cérebro não consegue encontrar, né, nos arquivos de memória dele, de onde essa memória vem. Então, assim, vou dar um exemplo. Você vê duas pessoas, uma loira e uma morena, andando de mão dada, de roupa igual na rua. E você já viu isso no passado em algum lugar. Só que o seu cérebro tenta buscar essa memória e ele não encontra. Então, ou seja, ele sabe que você viu, mas ele não encontra essa memória, como se fosse realmente um glitch dentro da sua matriz de memórias. E nesse caso ele coloca para você a sensação como se você já tivesse vivido essa situação atual. Só que na verdade você viu isso anteriormente e seu cérebro apenas não conseguiu encontrar nos seus registros onde foi. Lembrando que o nosso cérebro é uma máquina extremamente potente, isso só pode ser um glitch. Porque você viveu, mas ele não armazenou. Por quê? Fica um mistério. Já quebrou a mente da galera aqui, tá todo mundo já debruçado no chão, ninguém tá mais entendendo nada. Então, mas eu achei muito legal isso daí que o Wes falou, porque realmente
o déjà vu, eu não sei, Fê, se você concorda comigo, mas ele é uma sensação, não é? Sim, é muito estranho. Você já teve déjà vu? Nossa, 1,5 milhão, assim, e até, eu não sei, eu tenho a impressão que quanto mais velho eu tô ficando, menos ele tá acontecendo. Sim, Eu, eu tenho reparado isso também. Faz tempo que eu não tenho déjà vu legal, assim, sabe? Tipo, um déjà vu. eu tive um na semana passada, eu acho, no trabalho. Mas esse do trabalho eu fiquei com uma sensação realmente que eu já tinha visto a cena. Tipo assim, eu quase consegui lembrar do sonho que eu tive. Mas eu também não sei se de Uhum, repente é o meu cérebro me sacaneando, tentando inventar alguma coisa pra eu não achar que eu tô ficando doido, sabe? entendi. Então eu fiquei meio que com esse medo. Mas realmente o negócio que o Ais falou é verdade, né? Porque nem sempre tem o lance de ver com. Você não. É muito louco isso daí, porque o cérebro ele você não vem com a imagem, você vem com a sensação do ambiente, né? Uhum. É muito estranho, porque você sente isso até no seu corpo, a sensação do déjà vu. Você fica, Meu. dá uma sensação estranha no seu corpo, como se tivesse realmente bugado todo o sistema. Porque você fica com a sensação de que eu já estive naquele mesmo momento, naquela mesma hora, fazendo aquela mesma coisa, e você fala, Uhum, tipo, tem alguma coisa errada. Não, sim, mas realmente, isso daí é muito verdade. massa. Então a gente pode levantar que déjà vu são glitches na Matrix? Cara, eu colocaria como sendo um glitch na Matrix, A talvez o gente, glitch mais fácil das pessoas sentirem, né? sim, a gente pode colocar na mesma caixinha, então. Exato. É, lembrando que o Aslan é neuropsicólogo, gente. Então tem propriedade no que ele fala. Olha, Fê. Mas aí tem um paradigma, né, de toda a realidade simulada. Já que a mente humana, apesar de inconsciente, já conseguiu chegar no tipo de conclusão de que todo esse sistema, hipoteticamente, nos manteria inconsciente, então, tipo, a realidade simulada deixa a gente inconsciente sobre ela, a gente não sabe que ela existe. A gente tá vivendo a realidade simulada e a gente não sabe que ela existe. Mas quando a gente sabe que ela existe, a gente está consciente da nossa inconsciência. Daí a gente cria um Uou. paradigma. Gente que não pensa muito, né? Ou que você só tá no famoso modo automático, né? Você não vai perceber o que está acontecendo de diferente ao seu redor, mas quando você começa a prestar atenção nessas minúcias, né, nessas alterações, mudanças do seu ambiente, mudanças no comportamento alheio e no seu, aí a situação começa a mudar um pouquinho. Quando você passa a olhar ao seu redor, que a gente, tipo, no dia a dia, na correria, a gente não fica olhando ao redor, mas quando você para e olha ao redor, você vê muita coisa. Quando geralmente isso acontece com OVNIs, você fala, porra, eu nunca vi um OVNI. Quantas vezes você parou pra olhar o céu? Olhar o céu. Tipo, ficar olhando, investigando, tipo, peraí, deixa eu parar e ficar aqui observando o céu. Puxa, cara, é a proposta do Não Olhe, né? Que é aquele filme que inclusive, não tratando esse episódio, né? Mas é a proposta dele, tipo assim, cara, ele sempre esteve lá. Tipo, eles sempre estiveram lá. Você que nunca deu atenção pro negócio que tá lá parado, olhando pra tua cara e você, tipo, nem por que aquela nuvem tá lá há 3 meses parada e você nunca reparou Nunca nela? reparou nela. Isso. Tipo, a gente não repara Exatamente. nas coisas, a gente. É tanta coisa ao nosso redor que a gente precisa lidar que tem muita coisa que a gente não dá atenção. Mas e aí, Léo? O que que geram essas falhas na Matrix? Já que a gente vive numa realidade simulada, numa Matrix, e ela tá Uhum. apresentando falhas, o que que são essas falhas e o que que geram elas? Cara, na real que as falhas elas podem ser aí consideradas como bugs do sistema, né? Que normalmente eles vão ocorrer quando as máquinas, né, estão mudando a sua codificação da simulação e às vezes para atingir algum objetivo. Isso aí acontece até na computação mesmo, a gente consegue às vezes ver, sei lá, puta, deu uma falha na renderização ou deu uma falha no processo, ou um arquivo corrompeu no meio e você acaba talvez tendo esse problema. Isso daí pode ser, se a gente considerar que a gente está dentro de uma Matrix, com certeza pode ser considerado aí uma origem para essas falhas, né? Inclusive, se a gente partir do contexto em que a gente vive numa Matrix, né, e que a gente fosse um agente de software, no caso, a nossa vida seria uma vida virtual, né, que seria diferente de uma vida, entre aspas, real. A gente acaba, na realidade, né, tendo acesso a esse gigantesco holograma aí que a gente seria o nosso mundo à nossa volta, né, que é onde as coisas estão se mostrando pra gente. E talvez, Fê, talvez, os deuses, né, que às vezes a gente cultua,
ou o Deus, né, dependendo de qual que é a sua vertente religiosa aí, seriam deuses programadores, que teriam aí uma capacidade limitada, talvez, né? Talvez a gente não estivesse falando de um onipotente, e que pode acabar cometendo um erro de programação e que acaba refletindo em erros nessa suposta Matrix que a gente vive. Então, talvez esses erros seriam talvez falhas de programação, ou se não, falhas de renderização, né? Essa limitação de processamento. Né? Vai que, de repente, o Deus lá só tem 2 pentes de 6, vai que acontece, de memória RAM já era, não aguenta, cara, é muito pesado. Eu tava vendo um estudo, agora eu não sei te falar da onde que era, eu deixo o link na descrição do episódio. Se não me engano é Oxford. De que Tá. se houvesse algum software, alguma coisa para processar a realidade simulada do universo, precisaria ser algo muito maior do que o universo para poder ter essa capacidade de simular um universo. Exatamente. Tem que ser muito, muito potente. A quantidade de átomos para poder simular isso teria que ser muito, muito maior. Para poder aguentar simular tudo isso. E talvez, tipo, não é tão grande assim e por isso que acontece tanto glitch, tanta falha. E falando até mesmo sobre a questão, né, e se de repente são uns engenheiros, né, igual o Ridley Scott fala lá nos filmes do Alien, né, que são, na realidade, tudo foi montado, a vida foi criada, né, então não foi algo que surgiu do nada. Então talvez esses daí seriam deuses programadores, cara, como você sabiamente colocou aqui pra gente. Então talvez, será que a gente não tá rezando pra um cara atrás de um computador? Imagina. E, Pode tipo, se ser. a gente for pensar que a gente é só um jogo de The Sims imenso. Cara, eu li sobre isso, cara. E isso daí te ferra a mente. Será que tem alguém clicando em cima de você, escolhendo se você vai no banheiro ou se você vai pra faculdade? Quanto mais você pensa nisso, mais você pensa que você é um sim. E eu tô vendo alguém vendo que eu fico puto, às vezes, no canto da sala, sabe? Tipo, não quero fazer isso. Não vou comer agora. Mas o Wes falou pra usar a mãe de dinheiro pra gente. Mas outra questão, tipo, é que a gente encosta em outro tema para episódio. Que se a Opa. gente vive numa realidade simulada, talvez haja NPCs entre a gente. Cara, isso daí já é quase um campo de estudo à parte, né, Fê? Foi o que você falou. Daria um episódio sozinho. É muito bizarro quando você pega vídeo de NPC no computador. Você fala, meu, como isso é realmente um NPC? Exato. E eu tava vendo um lance, né? De que para você conseguir, enfim, simular uma realidade que o nosso cérebro conseguisse assimilar e entender, e não é só entender, né? Comprar a ideia pro cérebro, teria que ter pelo menos metade da população como NPC, né? E a outra metade ser realmente mentes pensantes que estão conseguindo interagir para todo esse mundo, para toda essa engrenagem poder girar, né? Uhum. Cara, nossa, eu fico muito pilhado com isso. Agora eu vou tentar Cara, descobrir quem são os NPCs perto de mim. e você não sabe, tipo, será que é teu pai, a tua mãe? Será que é a pessoa que você ama? Será que. Cara, você fica meio nessa. E aí, será que a pessoa que tá do meu lado só tá falando o que tá falando pra me agradar, pra me fazer ir pra um determinado caminho? Nossa, mas agora que a gente tocou na parte dos NPCs, vamos falar então quais são os tipos de erro na Matrix, Pô, show de bola. Vai lá, Fê. no que é erro, e depois a gente fala sobre o que são possíveis erros. Vamos lá, então. Vamos lá, falha de renderização. Essa é interessante pra caramba. Quando você vê alguma coisa que, cara, isso não tá completo, olha esse céu, tá estranho. Exatamente. E se você não é míope, pode ser que seja verdade. Sabe o que eu achei mais legal de falha de renderização? Sombra. Putz, cara, é uma coisa que às vezes dá uma bugada forte, né? O sol tá pra um lado, pô, a sombra tá pro outro, ou nem existe sombra, aí você fica. Ou a sombra tá zoada. A sombra não condiz com o que tá lá, né? Nossa, isso é muito legal. Teletransporte de pessoas e animais. Não grande, não é teletransporte, vou teletransportar pro Japão. Não. É coisa tipo, eu coloquei uma pilha de roupa do lado esquerdo da cama, fui no banheiro, na hora que eu voltei, ela tava do lado direito. Será, Fê, que seriam falhas tão pequenas a ponto de talvez a gente achar que a gente tá se enganando?
Que talvez a Matrix, ela, tipo, vira e fala assim, puta, vai dar uma falha ali e eu não posso fazer alguma coisa, tipo, sei lá, a parede não pode mudar de lugar, senão o cara vai bater a cabeça na parede. Uhum. Foi o que você falou, por exemplo, da pilha de roupas, né? Puta, ela só mudou de lado. Não foi uma coisa tão doida assim, é uma coisa que a pessoa pode achar que também... É facilmente apagável, né? Isso, exatamente. Você usa a palavra perfeita. Exatamente. Quantas vezes você foi procurar alguma coisa que você tem certeza que você deixou naquele lugar e não tava depois? Tipo, tava... Exatamente. Eu tava vendo até um relato de um cara na internet, né, no meio dessa busca, em que o cara, ele falou que ele tava assistindo um jogo, se eu não me engano, de futebol, e ele derrubou o pote de manteiga no chão. E aí ele falou, depois que o jogo acabar, eu recolho a manteiga lá e vou limpar. E ele falou que quando ele foi limpar, o pote estava em cima da mesa, como estava antes dele derrubar. E tava lacrado. Eu vi esse comentário. E eu falei, cara, que bizarro! Muito. Imagina, eu ia me internar. Mães resolvem o problema do glitch de você achar que colocou no lugar e tá no outro. E aí a mãe, ela refaz o código falando assim, se eu for até aí, eu vou esfregar na tua cara. A mãe refaz o código. Mães são NPCs. Tu já pensou De nisso? correção. Cara, que bizarro. Quando... Mas você falou esse negócio, será que de repente os NPCs só não são humanos, tipo, adormecidos? Não entendi. Tipo, pessoas que só estão lá no modo automático. Porque, tipo, tem pessoas que passam uma parte da vida no modo automático. Tipo assim, em algum momento ele pode começar a pensar, mas a priori ele só tá no modus operandi. Aí de repente você fala, uou, nossa, essa semana passou tão rápido, nem vi. E você tava sendo Exato. controlado pela Matrix. Fê, quantas vezes eu já cheguei em algum lugar que eu era acostumado a ir e que você chega de carro e você fala assim, cara, como eu cheguei aqui? Tipo, você não lembra do caminho e é uma parada super perigosa porque às vezes você tá dirigindo e você vira e fala assim, cara, será que eu parei nos faróis? Será que eu avancei em cima de alguém e eu não lembro? Uhum. É meio bizarro, cara. Muito, muito. Agora vamos falar sobre falha de movimentação. E é diferente do teletransporte. Teletransporte é quando um objeto era pra estar ali, só que ele tá em outro lugar instantaneamente, basicamente, sabe? A falha de movimentação é realmente a movimentação de pessoas, de plantas. E é o famoso vídeo do gatinho, né? Que eu mandei pra você, vou postar no post do episódio, do gatinho andando no mesmo lugar. E é uma falha que normalmente a gente mais pega dentro de videogame, né, Fê? Que é Sim. aquela falha. O cara que fica travado no canto da tela e fica, tipo, andando, ou fica repetindo a mesma fala 200 vezes. Seria uma falha assim, né? Ou quando você atinge o limite do algum limite, né? E você fica andando do mesmo jeito, só que sem sair do lugar. Uou. Eu vi o vídeo de um cara andando de moto, só que a moto tava numa posição completamente errada. Ela tava na diagonal e tava andando como se estivesse reta, sabe? Uti. E tem uma muito interessante, eu não sei se você já reparou alguma vez. Não sei se você faz muita trilha, mas geralmente quando você... acontece muito com planta. Às vezes não tem vento nenhum. Nenhum. E uma plantinha só fica mexendo, como se estivesse ventando. Eu já vi isso umas 3, 4 vezes na minha vida. Puta, cara, isso daí eu não lembro de já ter visto. Eu já vi plantinha, tipo, eu tava fazendo trilha, não tava ventando, né? Porque tem as árvores maiores tampando e as embaixo estão tudo tranquilo, nenhuma tava mexendo. E só uma folha tava fazendo um movimento pra cima e pra baixo repetitivo, sem mexer nada. Eu parei, eu olhei, passei a mão em volta, falei assim, que caralho está acontecendo aqui? Aí, isso ficou gravado na minha mente, continuei andando e agora eu sei que acontece essas coisas. De uma plantinha só tá mexendo e o resto nenhuma mexendo. Cara, não tem explicação. Eu vou ver se eu acho o vídeo desse jeito, porque eu vi num programa de TV que pessoas filmam isso. Nossa, cara. Quando eu vi, eu era mais novo, não andava com celular, não tinha celular todo o tempo pra poder filmar. Pô, se você visse alguma coisa dessas hoje em dia, ia filmar, ia dar uns views, hein? Ah, com certeza. Vamos falar agora dos doubles, Léo. Não os doubles no folclore dos doppelganger, né? Vamos falar sobre double de duas pessoas no mesmo lugar, só que elas não se percebem. Eu não tinha pensado nisso, cara. Eu te mandei a foto aqui no Discord das duas senhorinhas. Claramente elas não se perceberam.
E o pessoal tirou foto. E elas estão muito iguais, cara. A diferença é só que uma tá com a bolsa no colo, tipo, passada no braço, e a outra não. Mas seria esse tipo de double, porque no folclore, na mitologia dos doppelganger, quando você vê o seu double, um vai tentar matar o outro, né? O double vai tentar te matar, né? Nunca é associado a uma coisa boa, né? É sempre ruim, mas nesse caso parece que é indiferente, as pessoas não se veem ou não conseguem perceber que tem o outro, sei lá, um glitch, talvez um holograma seu, ou... Sim, cara, é muito doido isso daí, porque você já pensou, você tá no mesmo lugar, às vezes, e ter uma pessoa idêntica a você? Cara, se bem que eu posso ser bem sincero, eu não sei se eu repararia em alguém igual eu. Então, essa é a questão, você não vai reparar. Não, porque, tipo, tipo assim, talvez minha noiva repare, talvez minha mãe repare, Uhum. mas você, por não ficar se vendo, a não ser que seja muito narcisista. Mas, tipo assim, eu não tenho muita mania de ficar me olhando no espelho. Tá bom, eu me reconheço numa foto. Mas, tipo, cara, qual a chance de você achar que é um gênio seu? Zero. Seu cérebro não vai prestar atenção nisso. Sim, mas será que você não vai prestar nisso porque é um glitch? Pode ser. Não sei. Não sei, só é. vendo uma pessoa igual a mim na rua e ela não tentar me matar. Nossa, não, é verdade. É verdade. Será que é porque é o erro que você nunca repara? É porque o Puxa. erro tá em você. Porque o dobro é seu, então o erro tá em você. Fê, agora a gente vai mais longe. Será que aquele papo que o pessoal fala que tem 2 ou 3 pessoas iguais a você no mundo não são seus doubles só pra encher linguiça? Ou... Não sei, Aí, eu, cara. fica aí a teoria. Olha aí, ó. Eu já ouvi isso. Eu nunca encontrei ninguém parecido comigo, mas. Então vamos lá, Léo. Elementos invisíveis ou faltando, ou tipo que ele não era pra estar naquela posição. Tá. Vou ficar usando as fotos que eu te mandei como exemplos, ou vou postar todas lá depois. Tá Mas bom. a pedra em cima da montanha que ela não deveria estar naquela posição, parece que ela tá apoiada em alguma outra coisa, sabe? Sim, ela foi spawnada no lugar errado. Isso, ela foi spawnada no lugar errado. Eu não sei se você já jogou Minecraft, mas às vezes aparece Opa, já. um amontoado de blocos flutuando. Geralmente acontece com areia ou terra. Sim. Que do nada, tipo, às vezes é uma coisa que você nem consegue alcançar lá pra, às vezes, minerar e nem nada, né? Uhum. E tipo, ela só um bloco flutuando, provavelmente algum erro de renderização, coisa do tipo. Não, cara, mas tipo, exemplificando mais ainda, é aquele lance de, tipo, às vezes no Google Earth lá, tipo, aparece um barco no meio da cidade, assim, né? Isso. É bizarro, né? Nossa, E cara, é tipo, às demais. vezes o Google Earth vê porque é uma máquina fazendo isso, mas às vezes aquele barco tá lá e a gente não vê porque o código esconde. Que pare, aí, Fê. Agora você quebrou o sistema. Prepara pro FBI quebrar a porta da sua casa na segunda-feira. Os homens de preto vão vir atrás de mim. Não, cara, é verdade. Olha que boa hipótese, Fê. Já tá anotado aqui. Vai ser o tema do meu próximo livro. Outro exemplo gráfico é, sabe essa do onde tá escrito coffee? Que eu te mandei a foto. Aí a sombra tá escrito coffee, que coffee é C-O-F-F-E-E. A sombra tá C-O-F-E-E. Tá faltando uma sombra. Mano, e se eu te falar que eu olhei a imagem, olhando de novo agora, eu tô surpreso porque eu tinha pensado em outra. Nossa, cara. Esse daqui eu acho que é um dos mais bizarros. Eu acho que assim, não tem muita explicação pra esse negócio aqui. Não, isso é físico, né? Tipo, a da pedra também é físico, mas essa aí, tipo, era pra estar ali o bendito F, não tá. Não, e o engraçado é que o de baixo não tem nem espaçamento pra ter um F faltando. Não, é como se tivesse escrito normal. É como se numa realidade paralela a Coffee se escrevesse C-O-F-E. Se tivesse um espaço vazio, a gente pode pensar, tem uma coisa ofuscando, iluminando aquela sombra e não tá... Mas não. Não. Não, mas não faz nem sentido. Isso daqui não tem. Quem mimimi de plantão tá ouvindo a gente. Nossa, não tem. Agora que a gente falou dos limites, os limites invisíveis, né? Que seriam as boundaries. Exemplo, limite de mapa de videogame. Aí é tipo, encosta nesses limites. A gente sabe que não existe. Mas às vezes esse limite deu algum erro no código e esse limite foi criado, por exemplo, no céu.
E as nuvens não passam, ficam aquele corte linear, apesar de que na foto do céu que tem esse limite, tem umas que passam, né, uns reflexos, apesar de pode ser luz também, mas dá a impressão que tem um pouquinho, mas tem claramente um corte dividindo, né? Vai longe esse corte. Sim, sim. Você vê que, meu, até ali tava ok, depois dali já não tá mais, sabe? Uhum. É muito esquisito. Falha de comunicação, quebra de personagem e confusão no código das pessoas. Cara, isso também é muito fodido. A minha dicção é o meu código sendo quebrado a todo momento. E outra, eu acho que essa daqui não é nem tão assim, talvez a falha de comunicação sim. Mas confusão no código, cara, às vezes pode ser até uma coisa boa. Tipo, às vezes você mudando um padrão que você tava pré-estipulado a seguir, sacou? Uhum. Legal, interessante isso. Sabe onde tem um vídeo da moça conversando, aí de repente ela fica muito indiferente, olha pro outro lado, como se ela estivesse tendo um devaneio, e depois ela volta pro personagem. Isso foi a quebra de personagem dela, dá algum erro de código, ou uma confusão nos códigos. Caraca, tem um vídeo disso daí? Tem. Quem eu vi que fez isso foi a Jade Picon. Ela teve quebra de personagem? Cara, teve um ontem, inclusive. Ficou Nossa. famosão na internet. Que ela tá dando uma entrevista e do nada ela. Mas foi tipo. Foi bem esquisito, cara. Quem eu vi que teve um desse daí foi o. Eu não sei se foi o Lula que teve um desse daí. No debate? No debate que todo mundo falou. Que ele tá falando, ele dá uma pescada monstra assim. Pum. Aí depois ele Caiu volta. no código. Você falou, e aí, cara, o que aconteceu? Se perdeu da conversa. Ele até perdoa que ele tá mais velhinho, tadinho. Mas a Jade Picon não tem muita explicação, né? Não. Quebra de personagem. Quebra de personagem. Cara, que bizarro. Bizarro demais. Léo, vamos pro Lattes, cara? Agora essa parte que você vai ficar loucão. Cara, os pelinhos da nuca tem que arrepiar hoje, hein? Ó, o melhor. Eu tirei de um Reddit, de um subreddit chama Glitch in the Matrix. Tudo separado com underline. E é um site onde reúne relatos de glitches na Matrix. Então, tipo, se é verdade ou não, cabe a quem escreveu e a quem leu decidir. Mas a gente vai tomar do pressuposto de que são todos reais. Sim. Além disso, Léo, eu queria fazer um ponto de que o meu relato em São Paulo pode ter sido um glitch na Matrix. Puta, cara. Eu entrei no banheiro e saí em outro lugar. Nossa, é verdade. Nossa. Em Tudo vez faz de mais ser, sentido tipo, agora. entrei em Sete Além ou coisa do tipo, um glitch seria uma explicação mais... Você acha... Inclusive, Fê, Matrix, esse filme, que é essa obra de arte, ele corrobora isso daí que você tá falando. Porque você tem um determinado... Eu não sei se é no 2 ou é no 3. Eu acho que é no 2. Que tem o chaveiro. Que ele tem... ele abre uma porta, né? Qualquer porta, e ele entra meio que, tipo, pro mundo das portas. Uhum. Onde tem várias portas e que qualquer porta que ele tiver a chave certa, ele consegue acessar pra qualquer lugar. Uhum. Então, será que de repente o chaveiro não deixou a porta aberta? E você passou Então, por uma dela? Eu abri a porta do banheiro, gerou o código, né? Que eu entrei no banheiro. Exato. E eu fechei a porta, quebrou o código, corrompeu o código, gerou outro código perto, próximo, e esse código, na hora que eu abri a porta, eu tava nesse outro código, então eu saí no lobby do prédio. Com o cara bizarro. Então aí já entra na questão, tipo, será que eu lembrei mesmo disso ou não? Mas com um cara que tinha lá que não tava nem aí pra mim. Então pode ser 7 além ou pode ter sido um glitch loucão.
Bicho. Fê, você já quebrou o código da Matrix. Uh. Uh! Esse chama Violet Praying Mantis. Ela postou no Glitch in the Matrix. Quando eu mudei pra América em 2015, eu fiz amizade com um grupo de pessoas que adorava estar por perto, né? Um grupo de pessoas que gostavam de sair. Uma noite, enquanto estávamos saindo, eu decidi pegar emprestado o notebook de um deles para poder olhar o Instagram. Eu fiquei surpreso ao descobrir que a conta que estava logada no navegador era do meu primo. Meu primo mora do outro lado do mundo e não tinha como ser acessado no notebook dos meus amigos, né, que eles nem se conheciam. Eu tinha acabado de mudar pra lá. Eu nunca mencionei ou falei sobre esse primo em específico para os meus amigos e, no entanto, lá estava, sua conta do Instagram conectada no computador. Eu fiquei confuso e pensei que os meus amigos estavam fazendo uma brincadeira comigo e invadiram a conta dele. Eles negaram e pensaram que eu estava louco. Mas definitivamente eu não entrei na conta do meu primo. Eu tenho certeza que os meus amigos da época também não. Caramba. Não, isso daí não tem explicação, não. Não tem. Não tem. Qualquer coisa que a gente devanear aqui pode estar muito longe da explicação real que não existe. Bom, vamos o que dá pra discutir então. Squirrels Mock Me. Ele fala que aconteceu cerca de 2 anos atrás e fiquei tão impressionado que eu fiz anotações e contei a minha esposa sobre isso. Então ainda tem essas anotações no meu celular. Meu filho de 5 anos era bem típico para sua idade. Sempre brincando, nunca sério, sempre trabalhando em algum ângulo para negociar guloseimas ou comprar qualquer coisa que estivesse no topo da sua lista na semana. As crianças têm uma visão de mundo egoísta e isso é incompreensível porque ainda não amadureceram. Então, quando meu filho me pediu para dar um passeio só nós dois, eu imediatamente ri e pensei, ok, ele vai pedir alguma coisa para mim. Começamos a andar e eu perguntei, o que você está pensando, amigo? E ele disse, nada realmente, eu só quero ter algum tempo para estar com você e estar em paz nessa natureza. Uau, ok, isso é um progresso, eu pensei. Então ele disse, eu quero que você saiba que você é o melhor pai que eu já tive. Você realmente ajuda muito a mim e minha irmã e você é realmente muito legal, mesmo que geralmente não lhe digamos. Eu só queria dizer obrigado por tudo e que eu quero estar sempre por perto de você. A essa altura, a única razão pela qual eu não estava chorando completamente é que eu pensei que era algum tipo de piada ou pedido de alguma coisa. Isso estava totalmente fora do personagem, especificamente na idade dele. Eu conseguia resmungar algo como eu tô muito feliz em ouvir isso e eu te amo muito. Realmente parecia que por um momento ele estava falando como uma alma de várias vidas, na parte você é o melhor pai que eu já tive. E queria falar diretamente comigo ao invés de fazer o papel de uma criança. Eu tô tão feliz que aconteceu e é algo que eu nunca vou esquecer. Mais tarde ele voltou ao mesmo velho pateta que eu amo. Me surpreendeu dele não ter deixado a criança no meio da floresta e ter saído correndo. O papai já volta, vai comprar cigarro. Né? Cara, essa é ferrada. É ferrada. Meu, tipo, bizarro demais uma criança falar isso pra você, velho. Será que ele teve acesso à consciência dos códigos das vidas que, tipo, imaginar que esse código é linear, ele vai criar vidas, várias vidas, e ele teve acesso naquele momento às vidas, né? Ele quebrou todo... Ele entrou em acesso com os antepassados dele, ou com gerações anteriores, e tipo... Não, mas nesse caso não seria gerações anteriores, seria ele mesmo em várias outras vidas, né? Isso, tipo, ele quebrou a linearidade da vida que ele tem. Nossa, cara. E é que o cara não fala, né? Mas... Ah, não, ele falou que depois a criança voltou ao normal. Que... Uhum. Eu não sei se você já viu a história de uma... Eu acho que era uma menina na Índia que ela se lembrava da vida inteira, da última vida inteira dela. Ela se lembrava, tipo, desde quando ela era criança até quando ela morreu. Mas é como se ela realmente lembrasse de uma vida, sabe, cara? A criança tinha, tipo, sei lá, 5, 6 anos de idade. E, inclusive, ela chegou a conhecer a família dela anterior, de novo. Cara, que bizarro.
E ela falando pras pessoas assim, tipo, nossa, eu lembro como você era engraçado, eu lembro daquela piada que você contou aquele dia e tudo mais. E, tipo, era uma criança de outra aldeia, completamente longe, assim. Não teria como. Isso é documentado? É documentado. Quer ver? Shanti Devi é o nome dela. Shanti Que Devi massa. ficou conhecida por sua suposta reencarnação, pois desde criança relatava que já tinha tido uma vida anterior. Ela visitou o local antigo em que teria vivido com o nome de Lugdi Devi e Uhum. reencontrou seu marido e seus filhos. Não é possível, que bizarro. Cara, é muito estranho. E aí, ó, ela viveu do dia 11 de dezembro de 1926 até 27 de dezembro de 1987. Será que ela teve uma falha na Matrix Monstra e ela conseguiu, a reencarnação, o código dela, ela conseguiu lembrar, acessar o código inteiro anterior? Então, provavelmente. Outra coisa que eu tenho que falar, que eu acho é importantíssimo a gente pontuar nesses relatos de falha de comunicação, quebra de personagem, até resgate de vidas passadas, entre aspas, é que a gente tem que deixar de lado toda religião que circunda isso, né? Porque se a gente pode falar, é reencarnação, essas coisas, pessoa aconteceu alguma coisa que ela se lembrou, bem evoluída e tudo mais. Mas a gente tá falando de falhas da Matrix, então a gente tem que excluir que existem esses tipos de coisa, né? Que tudo é baseado em códigos. Então, pensando nesse suposto, com certeza ela quebrou o código dela. Ou veio quebrado. Com certeza. É o lance da suspensão de crença, né, cara? A gente tem que. Nesse exato momento não dá pra. Porque, assim, qualquer religião no mundo vai explicar essa situação. Sim. Então, você acaba tirando a graça do negócio de ser uma Matrix, né? Sim, inclusive a gente tem que suspender coisas paranormais que podem acontecer também. Mas a gente não tá passando desse suposto que as coisas paranormais seriam nada mais, nada menos do que falhas. Porque se você parte desse princípio, tudo que acontece pode ser uma falha, né? Sim. OVNI, pé grande, fantasma, espírito, demônio, tudo pode ser considerado encarado como uma falha da Matrix que... Puta, Fê, eu já te falei que você é a iluminação em forma de um ser humano. Por quê? Inclusive, no Matrix 2, né, que já que a gente tá falando de Matrix, nós temos os fantasmas, cara. Eles seriam essa codificação de coisas paranormais? Eles são, tipo, códigos muito antigos da Matrix anterior, que sobreviveram à remodelação da nova Matrix, né? Porque pela história você entende que teve uma grande cisma dentro da Matrix e que já existiram várias outras versões da Matrix que não deram certo. Inclusive, uma das grandes sacadas das irmãs Wachowski é dizer que em uma das versões anteriores da Matrix, todo mundo era feliz e todo mundo tinha tudo que precisava. Ai, que massa, cara. E mesmo assim o ser humano conseguiu se autodestruir, né? A Matrix não deu certo. Porque o ser humano ele não pode viver em plena perfeição, né? Então as próximas versões sempre vinham com o ser humano, tipo, precisando trabalhar, tendo problemas psicológicos, Entendi. tipo, deficiência, alguma coisa assim, sempre ele tá almejando por algo melhor, sabe? E isso daí fazia com que a Matrix funcionasse. É como se você te colocasse o código perfeito, ela não teria mais como rodar e começaria a gerar erros, né? E o legal é que tem alguns personagens que eles sobrevivem de uma troca a outra da Matrix. Então, entre uma versão e outra, existem alguns que passam, como é o caso do Oráculo, né, famoso, que é interpretado por uma senhora, né, negra nos primeiros filmes e tudo mais, que ela já passou por outras versões da Matrix e ela entende muito essa questão. E tem alguns que são tipo de códigos residuais, e um desses daí são você já deve ter visto a imagem deles, é bem famosa, que eles são dois gêmeos albinos de dreadlock. Ah, já sim. Então, eles são fantasmas, tipo, porque inclusive eles conseguem tornar os seus corpos intangíveis. Entendi. E eles conseguem, tipo, passar por parede, passar por carro e tudo mais. Tem uma cena maravilhosa da Trinity com uma moto e Morpheus e tudo mais, todo mundo brigando ali, em que eles estão presentes. E, tipo, você vê, eles conseguiram passar pelas coisas e, tipo, é uma luta alucinante. E que eles são fantasmas da Matrix, né? Eles são entidades. Mas aí a gente vai daquela vertente que você falou, que se a gente for considerar, tudo pode ser, né? Eu sei que pode, essa questão de crianças quebrando o personagem delas, pode causar até um certo, vou falar mal-estar,
porque a gente sempre tá tentando relacionar as coisas que a gente vive, então, tipo, religião, eventos paranormais, mas aqui, se você se abster de tudo isso, fica muito interessante. Fica Fica. mesmo. Quando eu tava lendo, eu senti um mal-estar, tipo, meu, isso aqui não é falha na Matrix. Mas é que a gente tá misturando as coisas. Cara, e o seu cérebro sempre quer corrigir pro que você conhece, né? Uhum. Mais um. Você é minha mamãe favorita que eu já tive. Essa foi postada pelo Booty Cat. E eu gostaria que você fosse minha mamãe de novo da próxima vez. Eram coisas que meu filho sempre dizia, várias vezes. Ele era uma fonte de histórias de vida passadas e estranhos encontros paranormais naquela idade. Ou uma criança extremamente imaginativa, dependendo de como você olhe pra ela. Imaginativo, caramba. Que medo, cara. Tão engraçado que minha filha me disse que gostava de mim quando ela era a mãe e eu era legal. Ela também me disse que eu a frustro porque ela não quer que eu seja mãe novamente. Ela tem 7 anos e vem dizendo coisas parecidas desde os 4. What? Nossa, cara, é muito bizarro. Mas é bizarro o nível de te deixar mal, cara. Sim, você pensar, tipo, imagina você tem uma criaturinha pequenininha e fala assim: "Ah, eu gostava mais quando eu era mãe". Filhinho bonitinho. Vai pra casa da vovó, vai. É estranho, cara. Não é normal isso daí, tipo. E isso daí é uma falha real da Matrix, porque eu não sei se. Tá, a religião pode vir meter o louco e falar que, nossa, é porque a reencarnação que não foi completamente apagada. Mas, mano, tipo. Caraca, Fê, agora eu tive uma iluminação aqui que veio brava, cara. E se o que a gente considera como se fosse almas, na realidade fossem como se fosse uma criptomoeda, sabe? Uma geração de número singular. Uhum. E que ela não é tão fácil assim de ser produzida. Ela é muito complexa, afinal a gente tá falando de uma personalidade inteira e tudo mais. E se a cada vez que a pessoa morre, na realidade eles acabam reaproveitando aquele código, código base. Eles viram e falam assim, não, vamos dar só uma repaginada, dá um tapa aqui, corta aquilo ali, trauma não precisa. Reciclando os códigos, né? Tipo, e recicla e manda de volta pro fight, né? Manda de volta pra vida real. E na hora que. E de repente, sei lá, eles não apagaram tudo, ou ficou uma parte pra trás. E talvez isso daí explicaria o fato de essas pessoas lembrarem, né? Porque, tipo, são códigos reutilizados e que, por serem tão difíceis assim de você lembrar, né? De você fabricar eles, produzir eles, talvez será que seria isso? Provavelmente. Pô, Léo, eu fiquei com vontade de criar uma seita de simulismo. Nossa, Não, cara, não, vamos não. abrir uma religião. Vamos, Aí a gente simulismo. faz um esquema de pirâmide. Ótimo. Que aí a gente não é só maluco, a gente é maluco Nossa, que ganha dinheiro. eu já tô quebrado e eu vou sair mais quebrado ainda depois desse episódio. Vamos lá. Sir Welsing. História de fundo, né? Aquela história pra contextualizar. Eu costumava ser um policial na zona rural dos Estados Unidos. Um dia eu recebo uma chamada pra checar o bem-estar de uma pessoa. Eu dirigi até o endereço que fica a poucos minutos da cidade. Ao entrar na propriedade, eu tenho uma sensação estranha. Eu fui para a residência, que era uma casa modular, um trailer, só que mais antigo. A porta da frente tinha uma janela em forma de diamante. Depois de bater um pouco, eu comecei a ouvir uns barulhos parecidos com um som de caminhada vindo do celeiro do lado de fora da residência. Eu estava apontando minha lanterna ao redor da propriedade, pois era noite e tive a sensação que ia me virar e ver alguém parado na janela da porta. Eu verifiquei o celeiro e não consegui localizar ninguém, nem a fonte do som. Depois de vários minutos batendo e sem resposta, voltei para o serviço. Agora a falha na Matrix. Saí da residência e voltei para a cidade. No caminho, eu liguei para um amigo, colega de trabalho, e contei a ele sobre a sensação estranha e os sons da ligação. Eu estava no telefone com ele por mais de 15 minutos e percebi que eu não estava perto da cidade. Depois de mais alguns minutos dirigindo, dei meia volta e voltei para a residência. Cheguei na garagem em pouco mais de um minuto. Virei-me novamente e dirigi de volta para a cidade. E eu fiz isso em apenas alguns minutos. Não sei por que demorou tanto, eu não consigo explicar de jeito nenhum. Bônus, para coroar a bizarrice, depois que eu cheguei de volta à cidade, o indivíduo que eu fui verificar ligou pro meu despachante, que é o policial que manda, e agradeceu por eu ter ido ver como ele estava. Ele disse que eu estava me observando o tempo inteiro.
Oi? Ixi. Caraca, meu. Então ele teve um período de missing time, né? Rolou um time-lapse, né? Tipo, se pra ele foram apenas alguns minutos, porque, pô, não tem como o cara fazer tão rápido, né? Uhum. E tipo, ele encontrou a pessoa e ele não encontrou a pessoa. Tipo, e como é que o cara virou e falou assim, fiquei te observando? Nossa. Bom, pode ser um caso de um stalker muito maluco, né? Também, mas, Não, mas isso cara, explicaria a ausência do tempo aí do cara, né? não explicaria. E Não. aí você mistura Missing Time com a quebra de personagem, talvez? Não, seria uma bagunça no código. Sei lá, cara, esse lugar era um vórtice temporal e, tipo, o código não funcionava bem lá para dar tanto pau assim seguido, né? Sim, Porque sim. uma coisa era, tipo, sim, se você tivesse feito uma viagem, um trajeto específico e tivesse dado problema naquilo. Agora vai e volta e dando problema, É, algo, vamos lá, algo de errado não está certo. com certeza. Potato Pixie 90210. Olá a todos. Deixe-me começar dizendo que sempre houve coisas assustadoras acontecendo ao meu redor. E eu tenho várias histórias da antiga casa do meu pai, que eu e os meus irmãos concordamos que é assombrada pra caralho. Eu também tive meu melhor amigo morto me visitando 2 vezes, o que foi bom. Mas enfim, isso é história para outro papo. Então, essa noite, meu parceiro, que é um homem de 42 anos, e eu sou uma mulher de 30, estávamos no andar de cima separando a roupa, quando a minha filha de 17 anos nos chamou lá embaixo, quando o jantar estava pronto. Eu estava descendo as escadas e meu parceiro logo atrás de mim, literalmente 2 passos atrás de mim. Ele fez sua coisa habitual, que é fazer cócegas na minha nuca enquanto a gente caminhava. A parte inferior da nossa escada é de madeira, para que você possa ouvir quando alguém pisa nela e porque o resto da escada é encarpetado. O resto da escada é acarpetado. Quando chegamos ao fundo, os meus pés tocaram o chão como de costume. Eu me virei para perguntar algo e meu marido não estava lá. Ele não estava realmente lá. Eu congelei totalmente por alguns segundos e eu olhei para a escada e tava ele lá no topo da escada, no degrau mais alto, pálido e trêmulo. Eu perguntei a ele que diabos aconteceu, e ele continuou dizendo: eu não sei, eu tava atrás de você até atingir a parte de baixo da escada. O próximo passo me levou aqui pra cima. A gente tá muito assustado. Eu não disse nada pra nossa filha, porque ela já tá desconfiada dessas coisas. Embora ele e eu estejamos um pouco acostumados com isso. Eu tô tentando ter coragem de deixar o meu notebook gravando áudio durante a noite, porque definitivamente algo estranho está acontecendo. Eu estava apenas conversando com meu marido sobre esse salto enquanto a gente estava limpando o nosso quarto. Após ele fazer uma piada, a porta do nosso quarto e a porta do banheiro se fecharam uma após a outra. Eu estou atribuindo a janela do nosso quarto com uma fresta aberta. Eu não quero pensar em outra alternativa. Rapaz, não. De verdade, essa daí arrepiou. Isso é Arrepiou claramente um brabo. teletransporte. Claramente. E outra, o que será que abriu e fechou a porta? Com certeza. Excluindo essa parte de coisa fechando e abrindo a porta, imagina a sensação do rapaz. São 2 pessoas, então não é uma só, são 2 pessoas. Uma confirmando a história da outra, e um que sentiu que tava assustado. Meu Deus, como é que eu vim parar aqui em cima? E a outra que sentiu a coceguinha no meio do caminho E e chega lá embaixo e não tem ninguém atrás dela. eu fico. Nossa, cara, isso me quebrou muito. Me quebrou muito. Não, pesada. Essa daí realmente. Eu vou falar, assim, ainda mais pela. Sei lá, será que tem locais que você acha que tem locais que o código é mais facilmente quebrado? Ah, provavelmente, né? O código às vezes tá mais. Eu não entendo de programação, mas às vezes ele tá mais aberto. Sim, ou é mais falho naquela parte, né? É. Ou tá mais latente, né? É. Não, Léo, agora só pra fechar com cereja de bolo esse podcast, um relato que me deu um mal-estar do caramba. E isso dá pra levantar muita teoria. Muita teoria. Ele foi postado por For the Word Stuff. Segura. Eu tenho 4 filhos.
Eu sei que eu tenho 4 filhos. Mais recentemente, eu sinto que deveria ter outro. Mas tá faltando. Quando saímos, eu sempre conto às pessoas. E eu fico nervoso porque eu não consigo encontrar a pessoa extra. Eu tenho que conscientemente lembrar que existem só 4. Mas meu coração simplesmente não acredita. Tá bom. Eu apenas coloco isso como um daqueles sentimentos estranhos e empurro pro lado. Vai lá. Os meus pais dão dinheiro pros meus filhos. Eles enviaram $500. Eu liguei pra eles e perguntei por que eles colocaram tanto. E eles ficaram confusos e disseram que estavam enviando $100 pra cada criança. E eu lembrei a eles que eu só tenho 4 filhos. Eles ficaram em silêncio por um momento. E então eles riram e disseram que estavam ficando velhos e que eles estavam pensando que eram 5. Então, essa noite, a minha filha entrou na sala de estar. Ela olhou em volta e disse: Pai, eu sei que a gente tá todo mundo aqui, mas a nossa família parece pequena. Meu filho concordou. E eu não tinha dito nada a ninguém sobre os meus sentimentos ultimamente, porque eles já pensam que eu sou velho e esquecido aos 40. Obrigado por ler, se você chegou até aqui. Alguém mais tem esse sentimento? Meu Jesus, cara. Mano, nossa, que bizarro. Eu acho que a gente pode desligar aqui, né? Não, vamos pra cá, vamos, eu vou voltar, vou fazer o almoço. Cara, mano, tá faltando alguém. Tá Tipo, a faltando- pessoa foi apagada. Uhum. Mas, tipo, não conseguiram apagar tudo, porque ficou em um resquício, tanto nos avós quanto na família em geral. Então, tipo, é que os códigos criam toda uma complexidade e pra você deletar alguma coisa sem deixar nenhum resquício é basicamente impossível, né? Rapaz, porque assim, meu, não falam que o laço de pai e filhos, né, mães e filhos, são os mais fortes que tem. Então, Uhum. tipo, talvez será que essa criança realmente existiu e, tipo, sei lá, cara, por alguma carga d'água, ela sumiu do código, deu pau, a criança foi, enfim, Tá, sumiu ali. agora imagina se você já teve algum irmão que você não sabe que existiu. Pai do céu. Ou sei lá, se de repente sua mãe não é sua mãe, você já teve outra mãe, ou você já teve outro Então, pai. Nossa, eu cara. acho que esse relato fechou. Eu deixo a pergunta aí, porque agora que você falou, eu tô mapeando aqui na minha cabeça, eu acho que as pessoas que estão ouvindo também estão mapeando. Você aí, você que tá me ouvindo, isso mesmo, você que tá passando a buchinha no prato, para e pensa. Será que você já teve essa sensação de, tipo, você tem um irmão, você tem um filho, você tem uma mãe que tá errado, ou que não tá lá, ou que era pra estar e não tá? Porque agora eu comecei a mapear, cara. Eu vou pensar, eu vou começar a reparar. Eu acho que eu não tive ninguém que sumiu. Mas você ter essa sensação deve ser muito ruim, né? Sabe onde que essa sensação deve ser muito estranha e que deve realmente ser mais comum? Colega de classe. Tem muita gente, né? Isso é verdade. E alguém mais fácil de ser apagado, né? Meu, eu jurava que tinha certa pessoa aqui na escola, aí você vai procurar, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca viu. Cara, mas eu acho que assim, se a gente chafurdar um pouquinho na lama dos relatos, eu acho que, mano, deve ter muito caso disso. Tipo, de gente que você achou que tava lá e não tava, alguém que era muito seu amigo e nunca existiu. Uhum. Isso me quebrou muito, Léo. Me quebrou muito. Não, também me deixou na bad vibes. Agora eu tô procurando aqui pra saber se já aconteceu comigo, cara. Será que eu fui usado pelo sistema? Mas sabe, quando você começa a pensar na realidade simulada, mais estranhas coisas começam a aparecer. Isso eu já percebi. É verdade. Você começa a questionar, tipo, será que essa garrafinha que eu tô segurando aqui agora, ela é real? Ou ela só é fruto de uma realidade que não existe? Touché, cara. Touché. Que é, inclusive, um dos grandes... tem um discurso sensacional, né? Quem puder escutar depois. É um discurso que o Morpheus, a Trinity e o Neo têm com um cara chamado Merovingio, né? Durante Matrix, que ele fala sobre isso daí.
Será que o sabor que aquele filé que você tá comendo no prato é o sabor real do filé? Ou se é um sabor que te fizeram pensar que era o sabor do filé? Será que o sabor do morango que você morde é o sabor do morango de verdade? É um sabor real? Ou se não é uma coisa que é pura percepção sua ou uma pura... algo que foi colocado para você assimilar aquilo? E Uhum. é uma coisa que quebra muito a mente, porque no último Matrix que a gente tem agora, por exemplo, eu não vou dar spoiler porque é um filme de 20 anos atrás, né? Mas assim, eu posso falar livremente. Tipo assim, por exemplo, você já vê a nova Zion, né? Que a Zion era a cidade da resistência dos humanos lá dos primeiros filmes. Você já tem. Que não é a nova Zion, deve ter um outro nome, agora não vou lembrar. Mas enfim, nesse último filme, eles estão recriando alguns legumes e alguns morangos que tipo, tinham sido extintos na guerra entre as máquinas e os humanos. E eles estão conseguindo recriar, olha que louco, usando engenharia genética a partir da percepção que existe dentro da Matrix. Uhum. Então eles estão usando o código, a aparência e o sabor no mundo, eles estão recriando no mundo real através do que se percebe pela Matrix. Então, tipo, você vira e fala assim, e aí, foi o que você falou. Será que essa garrafinha aqui, o plástico é desse jeito? Ele tem esse né, esse tato que eu tô sentindo é real do plástico? Nossa. Uhum. Então, Pessoal, eu acho que... Léo, depois desse episódio eu não sou mesmo. eu também não. Nossa, e esse lance da falta de pessoas, eu vou ter que repassar minha vida inteira, porque eu não sei se eu já esqueci de alguém. Provavelmente você não vai lembrar disso. Puxa, nossa. Como é que é a expressão que você usa? Holy Habit? Habit Holy? Rabbit Hole. Agora eu caí, foi foda, foi brabo aqui, viu? É. Nossa, cara, show. Pessoal, você que escutou até aqui foi agraciado com esse último relato e já tá todo quebrado e provavelmente já deixou a buchinha da pia e tá em posição fetal pensando em tudo. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Você é sensacional e provavelmente agora é um ser mais evoluído. E Léo, faz seu jabá aí, cara. Aproveita essa. Bom, pessoal, aqui pra quem não sabe, eu sou um youtuber. Nossa, cara, eu adoro falar isso. Eu ainda não me considero com esse rótulo. Mas enfim, eu tenho um canal no YouTube já há um tempinho. A gente, tanto eu quanto o Fabinho, Fê, agradecemos demais por eu estar aqui de novo. Muito obrigado. TV na Esquina é um canal sensacional, maravilhoso, de tudo de bom. Valeu. Inclusive, melhor que todos os da concorrência. Já digo aqui. Se alguém achar errado, me chama no privado que nós resolvemos. Tô brincando. Mas muito obrigado, Fê, pela gente ter vindo aqui, ter batido esse papo. Foi sensacional, cara. Foi realmente quebra de paradigma. E eu posso dizer com propriedade que eu tô saindo daqui uma outra pessoa por a gente ter feito essas indagações e que muitas vezes a gente deixa um pouco à margem, mas que são legais de pensar e refletir um pouquinho sobre isso daí. Acho que todo mundo tinha que parar um pouquinho. Mas, parando de devaneios e indo pro que tem que falar. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Profusão, junto com o Fabinho. A gente traz vídeos aí toda semana sobre as mais variadas, sobre os mais variados temas. A gente gosta sempre de trazer muita curiosidade. Flertamos com o terror lá também, às vezes. A gente também tem a live de todas as terças-feiras lá no Instagram, onde a gente posta também curiosidades todos os dias. E é isso, só tenho a agradecer o Face queridão. Em breve Marina estará de volta conosco para agraciar mais ainda esse podcast. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. E se tu não faz parte da seita, vem pra seita. Vem pra seita. É a melhor coisa que você vai fazer. Apoia.se/terror na esquina. Agora vai parar de ser seita de terror e vai virar um simulismo. A seita do simulismo. A seita do simulismo. Mas aproveita, tem episódios extras e você vai poder participar do nosso grupo no Telegram. E a gente sempre libera alguns episódios para vocês estarem acompanhando a gente na gravação. Então não deixe de apoiar, vale super a pena, pessoal. Depois dá uma conferida lá. Lembrando, apoia.se/terror na esquina. Também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok, e por aí vai. Então, eu acho que
O código aqui já tá acabando. Muito obrigado mais uma vez e... Ah, Léo, muito obrigado por ter participado do episódio, cara. Aí que você já é de Imagina. casa, já quebrou a... Aí não é que você já é de casa, daí já quebra tudo cordialidade. Aí já era, cara. Mas tamo aí, gente. Obrigadão, Fê, mais uma vez por ter me recebido aqui. Beleza, Léo, eu que agradeço. E cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!